Muita gente reclamando da estagnação da economia e da crise. Com empresas fechando, vagas de trabalho diminuindo, o que será que nós podemos fazer para enfrentar essas adversidades? E para falar sobre esse tema, nós convidamos o economista, professor e coordenador do curso superior de logística da FATEC, Oswaldo Contador Júnior, mais conhecido como Buga. Buga, muito obrigada pela sua presença aqui no Câmara Entrevista. Eu que agradeço, a minha presença aqui hoje é bastante satisfatória e poder colaborar aí com vocês na divulgação de alguns conceitos econômicos. Bom, acho que para a gente começar essa conversa aqui então, primeiro a gente teria que explicar, tentar entender. Afinal, a gente está enfrentando uma crise ou seria apenas um momento de marasmo econômico, um recesso, ou é uma crise mesmo, Buga? O que você acha? Bruna, em primeiro lugar, nós sentimos claramente que o nível da atividade econômica no mundo caiu. Basta ver, um parâmetro bastante claro para isso é o preço do barril do petróleo. Hoje o barril do petróleo está em torno de $40. Isso significa que a demanda ou a procura por esse bem econômico bastante importante caiu, por isso o preço caiu. Isso mostra que o nível da atividade econômica caiu muito e, consequentemente, como um dos motivos disso, claro, é que a China deixou de crescer. Então, a China era um país que estava crescendo numa margem de 10%, 12% ao ano, mas até o ano retrasado, e estava demandando aí muita coisa do mundo inteiro em termos de bens econômicos, petróleo. Afetou bastante a economia brasileira, porque o Brasil é um país que tem a China como um grande comprador de commodities, e essas commodities hoje também estão com preço lá embaixo, ou seja, está claro que a demanda está muito menor em relação à oferta, e isso faz com que se repense. Nós tivemos até hoje nos jornais a presidente Dilma comentando, dizendo que houve aí um erro estratégico no modelo econômico do governo no final do ano passado. Então nós estamos sim numa crise, digamos, bastante grande em termos mundiais e que hoje afeta com certeza o Brasil. De onde vem essa crise, afinal das contas? São vários fatores, Primeiro, o mundo hoje ele é globalizado. Hoje não existe uma economia estanque. A economia brasileira, a economia argentina, o Chile, enfim. Hoje todos os países se conversam, aliás, eles trocam a moeda, trocam bens, demandam uma série de coisas, e isso, pelo fato de às vezes estar havendo uma demanda, uma procura muito grande no sentido de crescimento desses países. Por exemplo, a China é um país que tem quase 2 bilhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. São países grandes que demandam um certo número de bens econômicos cada vez maior. Nós sabemos que, economicamente falando, as pessoas são insaciáveis. Todas as pessoas querem ter um bem-estar melhor, querem progredir, querem conseguir empregos novos, enfim, consumir melhor. E esse consumo, muitas vezes, ele não é acompanhado com a produção. Então você tem esse problema, você tem mais gente querendo consumir, menos gente querendo produzir. E o mundo, infelizmente, não consegue, de uma hora para outra, aumentar essa demanda ou essa oferta. Por exemplo, você não constrói fábricas em um ano, você não constrói hidrelétricas, você não constrói usinas de aço em um ano. Isso demora 4, 5 anos, são coisas que demandam um tempo maior. E, dependendo da velocidade que você aumenta essa demanda, você entra em crise. Veja só, o fato do Brasil, digamos assim, você ter um aumento de renda há 2, 3 anos atrás, que aumentou a qualidade de vida do consumidor, da sociedade como todo, que eu acho ótimo, teve uma consequência muito, muito clara. Nós aumentamos a procura e nós não tivemos o respaldo da oferta. E agora a tendência é que diminua até o microcrédito, que foi o que deu até mais condições de comprar um carro, comprar uma casa. Veja bem, Bruna, as pessoas, aliado a isso, falando em economia no Brasil, aliado a isso, nós temos também uma crise política. Nós temos problemas políticos aqui dentro que, quer queira ou quer não queira, afetam a economia.
E o fato dessa crise ou dessa desarranjo, digamos assim, as pessoas começam a ficar mais ponderadas, ou seja, eu não vou consumir mais porque eu posso perder meu emprego, e se eu perder meu emprego, se eu tiver dívida, aí começa o que? A colocar o pé no freio. Então a demanda também ela é afetada por qualquer crise. A economia e a política andam juntas. Então, hoje em dia, há um desacerto, não há uma confiança. Por exemplo, o nível de investimento caiu. As pessoas que estavam querendo trocar de carro, fazer um financiamento novo, estão pensando. Não é mais aquele ímpeto de querer comprar. Isso é bom, mas, consequentemente, cai o nível da atividade econômica. E aqui em Jaú, Buga, como é que a gente está sentindo essa crise econômica, né? Esse ano, ou nos últimos meses, fecharam acho que mais de 30 estabelecimentos comerciais aqui no centro da cidade, algumas fábricas de calçado, que é um setor forte aqui no município. Como que Jaú está sentindo isso no geral? Veja bem, Jaú não é diferente. Eu tenho acompanhado também a economia como um todo e me espanta lojas fechando e lugares para serem alugados na 25 de março. 25 de março é o símbolo, né, do comércio, do comércio popular. E hoje você vê comum lá placas de aluga-se na 25 de março. Esse final de semana eu estava dando uma volta na cidade de Jaú, também tem inúmeras placas de aluga, prédios residenciais. Você mesmo disse que 30 estabelecimentos aqui no centro fecharam ou estão fechando. Eu vejo isso a nível de Jaú. O maior problema é que nós estamos com uma crise de mão de obra. Por exemplo, nós não estamos dentro da capacidade produtiva de Jaú. Nós estamos com capacidade ociosa. O que significa isso? Cidade rica, cidade que prospera, no meu modo de entender, e eu estudo isso há muito tempo, são cidades industriais. A cidade que tem indústria, a cidade que tem uma indústria tecnológica, uma inovação tecnológica, que procura essa tecnologia, basta ver uma cidade tipo São Carlos, por exemplo, que é altamente high-tech, são cidades que prosperam mais fácil, mais rápido. Por quê? A indústria gera emprego, a indústria gera impostos, muito imposto. Não estou dizendo que o serviço não é importante. Jaú, de um tempo para cá, nós tivemos... Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma capacidade instalada aqui de produção de calçado, não são números que eu levantei, já tinha uma capacidade instalada de produzir 160, 170 mil pares de sapato por dia. Hoje, se nós estivermos produzindo 80, 90 é muito. Metade. Digamos, caiu pela metade ou caiu 40%. Isso afetou claramente a economia da cidade. Por quê? As pessoas perderam emprego, as pessoas não têm renda e as pessoas não compram. E o mais interessante disso tudo é que há também digamos assim, um crescimento na pessoa. Ela não faz mais dívida como antigamente, que dava aquele alto grau de inadimplência. Então as pessoas estão revendo os processos de compra, os processos de trabalho, a indústria está tentando de uma forma ou outra se recuperar para voltar a produzir na capacidade total, mas eu acho que isso no momento, em decorrência aí do cenário nacional, do cenário mundial, a falta de crédito, o alto risco de inadimplência, tudo isso está contribuindo para que a gente tenha essa parada total ou parcial que a gente tem na cidade. Mas será que falta investimento na época que a economia estava um pouco mais confortável nesses setores? Porque a gente vê que algumas fábricas de Jaú têm ainda uma tecnologia muito antiga, né? O processo produtivo do calçado de Jaú é um processo estagnado. O que significa isso em termos econômicos? Se faz sapato em Jaú como se fazia 50 anos atrás. Não é uma tecnologia de ponta. Existem algumas fábricas que tentaram fazer isso que estão bem, mas o que acontece é o seguinte: Jaú é uma cidade privilegiada. Se a gente pensar em termos de capacitação de mão de obra, nós temos aqui o Sistema S.
SESI, Senai, SESC, o próprio Sebrae de Bauru está sempre aqui. Nós temos aqui em Jaú também inúmeras ou várias faculdades de tecnologia, a própria Fundação, a FATEC, outras escolas. Enfim, nós temos aqui dentro um cenário bastante promissor para que isso ocorra, como ocorreu há 5, 6 anos atrás, na época do projeto do arranjo produtivo local, que houve aí incentivo para as grandes empresas. De repente, isso acabou. Por motivos que não vem ao caso, isso acabou. Então, eu acho que essa crise veio também pelo problema da China querendo conquistar o mercado nacional, pela falta de modernização, talvez, do processo produtivo da fábrica da Jauense ou da região. E também o não uso dessa estrutura que nós tínhamos, faltou governança. O que eu digo governança não é governo, não é a prefeitura, faltou alguém continuar com essa atitude de conciliar todos esses S's da vida, Senai, Sebrae, para poder chegar num patamar maior. Bom, você que está lá dentro da FATEC, você tem visto que os alunos, eles têm conseguido algum lugar para trabalhar? Como é que está o mercado de trabalho? Eles estão conseguindo se inserir no mercado ou eles também estão tendo dificuldades, mesmo com uma mão de obra qualificada, né? Não, veja bem, Bruna, eu sempre digo e falo, se a pessoa for capacitada, se ela tiver uma instrução, se ela tiver conhecimento, ela tem emprego onde ela quer. É claro que o mercado de Jaú hoje está muito mais retraído, mas eu vejo, principalmente na indústria de calçado, eu não tenho visto, eu não tenho conseguido enxergar ninguém, ou muito poucos querem ir para essa atividade hoje, aqui em Jaú principalmente. Então precisa fazer, eu acho que essa governança tem que ver tudo isso. Por exemplo, você vê, o Senai oferece um curso hoje, é difícil formar uma turma de 40 alunos, específico para a indústria de calçado. O sindicato oferece alguma coisa, você também não tem um respaldo disso. Eu acho que a gente deveria ter uma governança mais incisiva, pegar as entidades, sindicatos e tentar resolver esse problema no sentido de colocar de novo essa indústria de calçado no patamar dela ou uma outra atividade. O que poderia ser o pontapé inicial para essas empresas voltarem a crescer, essas indústrias? O senhor acha que talvez a parte fiscal, a parte de impostos é o começo ou não? Veja bem, eu acho que todo mundo reclama dos impostos. Nós somos um país campeão em pagar imposto, isso atravanca, sim, desestimula, mesmo porque os impostos nem sempre eles dão um retorno, né? Mas eu acho que não é só por aí. Eu acho que nós temos que realmente voltar para uma profissionalização maior, ser mais técnicos, ser mais... Não estou dizendo que o empresário não tem capacidade para isso, tem muito, mas precisaríamos ter uma nova guinada, ser mais globalizado, pensar global, agir local, enfim, eu tenho comigo um projeto bastante interessante que é pensar no Jaú como uma região de Jaú. Hoje Jaú está localizado numa região bastante interessante, que nós temos hoje uma rodovia que é a SP300 e a 310, que é Washington Luiz e a Rondon. Nós temos aí inúmeras estradas 225, que é Bauru e Tirapina, temos ferrovia, temos hidrovia, temos um aeroporto, e a localização da região de Jaú, hoje, logisticamente falando, ela é muito importante para o estado de São Paulo. E talvez, então, trabalhar em cima dessa região, não somente Jaú, Bocaina, Bauru, fazer alguma coisa no sentido de Pederneiras, enfim, Brotas, no sentido de pensar a região e não isoladamente. Aí a gente poderia buscar novos mercados, novos tipos de... Por exemplo, pela localização logística, seria aqui um grande centro de distribuição para atender o Paraná, atender Goiás, desafogar São Paulo. Então eu vejo que o momento é um momento de reflexão bastante sério e que saídas tem. Eu não tenho a solução para isso. Nós estamos querendo pensar de uma forma maior, dividir opiniões para poder chegar num consenso. Essa questão que o senhor falou agora da união das cidades, da região, na verdade falta um pouco de uma articulação política, talvez. Veja, não só na região de Jaú, né? Não, vários setores. Veja assim, eu acho que a crise não é só de Jaú, né?
Se a gente passar aí por Bocaina, para as 12, 13 cidades que fazem a micro-região de Jaú e Conome, todos estão com problema, né? O comércio está parado e a gente não está sentindo ainda porque o pessoal ainda está usando o fundo de garantia, alguma coisa está acontecendo, mas vai chegar uma hora que esse dinheiro vai acabar. E eu vejo que é uma articulação, sim, política e econômica. O governo do estado, o governo municipal tem meios para fazer isso, está tentando fazer isso. Eu participo, às vezes, de algumas reuniões aí com o pessoal da área econômica do município, mas eu acho que ainda nós precisamos fazer mais com afinco, né? Ouvir mais a sociedade no sentido da área do comércio, da área da indústria, as próprias instituições que estão aí para poder dar um pouquinho de contribuição de cada um, pensando no que você falou. Você vê, a Honda está se instalando em Tirapina. Não foi... Por que em Tirapina? Ela é estratégica, aquela cidade, em termos logísticos. Né? E nós precisamos explorar mais essa infraestrutura logística que nós temos, que é o Rio Tietê, o aeroporto internacional em Bauru. Nós temos 2 corredores, como eu disse aqui, nós temos ótimas rodovias e a própria ferrovia que passa nesse eixo todo. Eu acho que a saída seria um pouco mais regional do que local. Bom, a gente sabe que os municípios, na verdade, eles sentem muito essa questão até de atraso de repasses, tanto do governo estadual quanto do governo federal, né, Buga? E você acha que isso também influencia? Veja bem, eu acho que cada município hoje ele tem que ter uma questão de sobrevivência, menos dependência do Estado ou da Federação. Feliz aquele município que consegue gerar hoje o valor adicionado bastante interessante, que tenha uma certa autonomia, né? É claro que o repasse do ICM é importante, tudo isso é importante. Mas eu vejo o Jaú, por exemplo, eu comentei da indústria, mas Jaú também tem uma característica, e essa própria região também tem agrícola. Né? E a região, o que está segurando a economia brasileira hoje é a agricultura. Nós temos uma das melhores terras aqui, então, né? Então eu acho que daria, depois de um estudo, claro, para a gente não ficar dependendo muito dos outros. Eu vejo as grandes cidades hoje, você pega Sorocaba, você pega Campinas, São José dos Campos, são cidades industriais, a própria Guarulhos, são cidades que têm uma renda per capita bastante interessante, depende sim do governo federal e estadual, mas ela se mantém. E é isso que a gente deve procurar. Buga, eu peguei alguns números aqui, do CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Entre julho do ano passado e julho desse ano foram realizadas 19.188 admissões e 21.133 desligamentos, ou seja, uma variação negativa de 1.945. Como é que você avalia esses dados, Buga? Eu avalio dando uma resposta assim, pois é. Infelizmente, isso é o reflexo de tudo que a gente está conversando. Atingiu mais Jaú, porque Jaú tem uma concentração bastante grande na indústria de calçado, que, como eu disse, está dentro de uma situação aí um pouco incômoda. Mas você nota que não são todos os setores que estão nessa situação. Eu vou citar um setor aqui que eu acho interessante citar, que é o setor de bancos, né? Bancos hoje, todos eles tiveram um lucro enorme, né? Estão aí nadando de braçada, se eu posso falar esse termo. E, por outro lado, é o setor de serviço, né? Eu acho que hoje, também, além da indústria, uma das coisas que a gente poderia repensar, que é uma preocupação também, acho que do governo local, de expandir a área de serviço. Eu acho que... Só que a área de serviço é uma área um pouco nebulosa, né? Porque você tem hoje quem vai usar o serviço, né? Então, também deve-se pensar nesse sentido. Mas é hora de abrir o próprio negócio, por exemplo, ou é um momento delicado para isso? Olha, abrir o próprio negócio sempre é bom. Eu acho que o empreendedor, a pessoa buscar o próprio negócio, não depender de emprego, eu acho que sempre foi o ideal. O que eu falo é que a maioria das pessoas se metem hoje, ou que querem montar um negócio sem ter uma capacitação específica para aquilo. E o meu pai sempre dizia que quem não tem capacidade não se estabelece. Eu concordo,
porque eu não consigo fazer o meu negócio andar se eu não for do ramo, se eu não entender do negócio, se eu não tiver aí uma formação para isso. Então eu vejo que a solução é sim o empreendedorismo. Jaú precisa de investidores, precisa de gente com coragem para abrir negócio. O momento é agora, porque se investe muito em crise, e Bruno, a crise é sazonal, ela vai uma hora acabar, né? E sempre se dizem economicamente, quem investe em crise, quando ela acaba, sai por cima. Então, a única coisa que me preocupa, e a gente tem dados do Sebrae sobre isso, são pessoas que se metem a fazer algum negócio sem um mínimo de capacitação. Esse está fardado a não dar certo. Já que você falou no fim da crise, né, já que ela é sazonal, há uma previsão? Veja, eu não sou vidente, mas acompanhando bem, eu acho que nós vamos ter um segundo semestre aí bastante crítico, tá? Porque ainda nós não sentimos o desaquecimento da economia como um todo. A China realmente está com problema, e hoje até nos jornais a gente vê que se a China espiga, nós sentimos aqui, se a Argentina tem problema, o Brasil tem problema, a Chile não existe mais assim, estanca, não tem mais separação disso, e eu vejo que nós vamos ter então um final de ano bastante ruim, no sentido ainda de aumentar o nível de desemprego, aumentar o nível de investimento, mas eu vejo também o ano que vem alguma coisa diferente. Por quê? Porque as pessoas começam a pensar em investir de novo, porque não adianta você recuar, vai chegar um ponto que você vai estar encostado numa parede e alguém vai te matar, em termos econômicos. Então, há uma reação. Eu acredito bastante no empresariado brasileiro, eu acho que são pessoas que têm visão, né? No momento, está todo mundo esperando um pouco para ver o que vai dar. Mas eu acho que no começo do ano, depois de passar as festas, né, quem sabe a gente tem um ano mais promissor. Bom, a gente vive num sistema neoliberal, né? Muitos estudiosos, eles dizem que nós estamos no fim do neoliberalismo, que seria a preponderância do mercado, e que agora a tendência seria o pêndulo voltar para o lado do Estado, ou seja, o Estado interferindo mais na economia. Você acha que isso pode acontecer? Eu concordo em partes, né? Já que você falou em neoliberalismo, estamos falando de Keynes. Keynes é o pai da economia moderna. Eu vejo assim, o mercado por si só, ele tem defeitos, né? O mercado, nunca se esqueça que o ser humano, ele é avarento, ele quer mais, e esse fato dele querer mais, ele acaba prejudicando os demais, os menores, e isso tem que ter uma intervenção do Estado, sim. Mas eu acho que toda vez que o Estado intervém numa necessidade, ele tem que sair logo em seguida, porque senão ele acaba estragando de novo o mercado que é livre, é soberano, como é o mercado americano, como é o mercado europeu de algumas nações. Tem que ser intervenções pontuais. Ela tem que ser pontuais, né, como ela é hoje, por exemplo, com o aumento do dólar, do câmbio. O governo entra comprando dólar, vendendo dólar para tentar regulamentar ou estabilizar, mas não de uma forma muito assim imperialista. Nada disso eu acho que vai chegar. Eu acho que isso é uma coisa que nunca mais vai acontecer, esse centralismo econômico. Mas nem nessa atual conjuntura, com uma crise que o mercado por si só não consegue talvez dar um respiro, através de alguns programas, algumas políticas públicas, o governo tentar dar uma... Veja bem, você falou uma coisa interessante, existem algumas políticas macroeconômicas que são do governo. O governo tem que tomar essa decisão. Ou seja, ele tem que promover o alto nível de emprego, como? Usando os instrumentos de política monetária, crédito, câmbio, enfim, capacitação, então aumentar o nível de emprego. Um segundo momento que é uma política pública interessante é combater a inflação, estabilidade de preço. No Brasil hoje nós estamos com problema de nível de emprego, estamos com problema de inflação, porque eu já expliquei que houve um aquecimento muito forte da demanda e uma consequente não aumento, a própria
aliás, da procura, da demanda, e a oferta não acompanhou isso. Então, causou um diferencial de preço. Então, alto nível de emprego, estabilidade de preço, distribuição de renda socialmente justa, rever um pouco essa distribuição de venda do Bolsa Família. Eu não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que tem que ser revisto. O seguro-desemprego, que já existe aí todo o programa que tem que ter um monitoramento. Um monitoramento, porque eu digo que é a função do governo, sim, distribuição de renda, promover a distribuição socialmente justa. Então, repetindo, alto nível de emprego, estabilidade de preço, distribuição de renda socialmente justa e, por último, promover o desenvolvimento econômico. Como promover o desenvolvimento econômico? Nenhum governo decreta que fica aberto 100 mil empregos. Não existe isso. Ele precisa do empresário, ele precisa do investidor, ele precisa das pessoas que têm coragem e das pessoas que querem trabalhar num sentido de crescimento e desenvolvimento econômico. E isso, no Brasil, em Jaú, nós temos muitos, eu conheço muitos. Inúmeros empresários estão sim preocupados, enxugou custo, mandaram gente embora, mas continuam com a fábrica, continuam fazendo o seu trabalho. E também a crise do calçado em Jaú, eu sempre digo isso, eu comparo a economia de Jaú com uma carreta. Você pega uma carreta de 60 mil quilos, 40 mil quilos, coloca em cima dessa carreta, e o motorista, quando ele sai, ele anda 100 metros, ele dá uma brecada brusca para ajeitar a carga. A carga ajeita. Aquela carga, ou aquela caixa, sei lá, que não estava bem, acaba caindo e a carreta passa em cima. Essa comparação eu trago para a economia de Jaú. A economia de Jaú sempre foi uma economia bastante pujante, mas ela é um pouco frágil. Seleção natural, você está falando? Isso. A carreta andou. E essa carreta brecou. E quem não estava bem das pernas, economicamente, financeiramente, caiu. Caiu e a carreta passou por cima, infelizmente. Então, houve uma... Isso aconteceu já no Sul, há muito tempo atrás. Né? Não estou dizendo que isso foi bom, não é isso. Mas isso foi um alerta. Né? Nós estávamos vivendo não realmente a economia. Tinha muita gente empregada sem registro, enfim, ganhando um salário na carteira, e isso não é correto, sonegando imposto, e não tem mais lugar para isso na economia do Brasil, principalmente na economia de Jaú. Bom, acho que é inevitável as pessoas compararem a situação, tanto econômica e política, de hoje com a de alguns anos atrás. E muita gente fala, no ano passado era melhor, há 20 anos atrás era melhor. Essa comparação, ela realmente pode ser feita, ela é fiel? Ou é muito complicado fazer essa avaliação, Buba? Veja bem, Bruna, eu gosto de saudosismo também. Eu acho que o saudosismo, comparar o futuro com o passado, são coisas saudáveis. É inerente do ser humano, a gente sempre faz isso. Mas o que está acontecendo é o seguinte, eu acho que houve tanta mudança de 30, 40 anos para cá, que você perdeu o parâmetro de comparação. Não dá para comparar. Nós estávamos conversando hoje, antes da entrevista, existe novas concepções de conhecimento. Hoje nós estamos vivendo a era do conhecimento. Não tem mais lugar para o achismo, não tem lugar mais para o empirismo. Ninguém faz as coisas hoje para ver se vai dar certo ou não. Hoje você estuda antes, você planeja, né? Planejamento estratégico. Enfim, antigamente não que era menos conhecimento, mas o foco era outro. Né? Você tinha mais mão de obra conhecida. Hoje não. Hoje você tem novas posturas empresariais, novas formas de você trabalhar, novas tecnologias. Você tem que estar antenado todo o tempo com a inovação tecnológica. Hoje o seu concorrente é desconhecido. Você tem a web, você tem a internet. Então a postura do empresariado mudou. Então eu não aconselho e não gosto de fazer esse tipo de cooperação. Eu acho que é um pouco saudosista demais. São momentos diferentes, com problemas diferentes e com posturas diferentes. Né? Hoje a empresa ela é muito mais complexa,
né, do que há 20, 30 anos atrás. Okay? A gente teve um amadurecimento, né, tanto da mão de obra, amadurecimento econômico, político, apesar dos problemas que a gente citou, mas em comparação a 30 anos atrás, nós vivemos uma ditadura, né, então... Não, com certeza. É difícil comparar, né, mudou muito em 30 anos. Hoje nós temos mais acesso à informação, a conhecimento. Hoje, se você quiser montar um negócio, se você quiser, você tem suporte para isso, né? No momento atual, um pouquinho difícil por causa dessa conjuntura, mas ainda existe eu mesmo tenho avaliado alguns projetos que caem no Desenvolve São Paulo, que são projetos de inovação. Existe sim gente querendo trabalhar, existe sim gente querendo montar negócio. Parece-me que não é tão crítica a situação que, nossa, todo mundo falando, não, existe alguém querendo fazer alguma coisa, existe fábrica de calçado trabalhando muito aqui em Jaú, não é tão crítico assim como se fala, é uma situação que deve ser analisada. Nós caímos a produção, tivemos problemas, vamos ter problemas sim, mas nada está perdido. Eu acho que ainda nós temos aí um empresário querendo levantar tudo isso. Já passamos por outras crises e passaremos por mais algumas no futuro, né? Com certeza. Essa crise que eu chamo aqui, eu não gosto de falar crise, né? Mas é uma situação bastante crítica, por isso ela é crise, mas ela não tem um só motivo, né? São vários motivos que isso está acontecendo, por falta talvez de tomada de algumas decisões anteriores de alguém, né, que não tomou uma providência ou que poderia ter tomado, amenizar um pouco isso, mas por outro lado, toda a crise faz a gente crescer. Então eu acho que é uma hora de parar, repensar, não fazer loucura, né, de fazer as coisas dentro do próprio passo, e com certeza isso vai passar, com certeza. Bom, gostaria de agradecer então a presença do Buga aqui no Câmara Entrevista. Esse bate-papo foi muito bom, acho que interessa a todo mundo, né? Afinal, as pessoas sentem essa questão da crise, do recesso econômico, ou por um lado ou por outro, né? Tanto os empresários ou os trabalhadores, né? Quem trabalha nas fábricas, no comércio. Então é muito legal poder debater esse tema e levar a informação até você que está em casa. Então, muito obrigada, Buga. Obrigado, Bruna. Eu estou sempre à disposição de vocês. Eu acho que esclarecer ou tentar passar um pouquinho do que a gente tem é importante. E, para finalizar, eu gostaria só de colocar alguma coisa. O mundo hoje, principalmente o mundo econômico, ele está exigindo das pessoas cada vez mais, eu já disse isso, conhecimento, né? Nós temos hoje que buscar a capacitação para poder enfrentar esse tipo de sazonalidade, ser mais inovadores possíveis, né? Hoje as pessoas que inovam, elas saem na frente, né? Buscar novos caminhos, a economia está cada vez mais aguerrida, com mais competição, globalizada. E uma coisa que eu gostaria de deixar no ar o conceito de economia que daqui para frente a gente deve colocar em mente, que é o seguinte: a economia não é guardar dinheiro, a economia é saber gastar dinheiro. Então eu acho que as pessoas hoje devem pensar bem, os empresários, a sociedade em geral, o que ela faz com o que ela ganha, tentar usar esse tipo de recurso de uma maneira mais correta possível em termos de bem-estar da família, mas pensando sempre, se for possível, empreender. Essa é a palavra do momento, é você criar negócio, não ficar dependendo muito da relação empregado-patrão, que isso o mundo inteiro está mostrando que não vai continuar por muito tempo. Nós conversamos então com o economista Oswaldo Contador Júnior, o Buga. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, é só acessar as nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Obrigada e até mais!